Somos muito gratos por tudo que a ciência fez e ainda faz por nós. É graças a ela e suas tecnologias que a humanidade chegou ao nível atual de desenvolvimento. Um dos estudos da ciência é conhecido como arqueologia, uma ciência social que se preocupa em compreender ou obter informações sobre as sociedades e as formas antigas de organização humana por meio do estudo direto de evidências históricas. Isso se faz com extrema importância, visto que sabemos que a construção das sociedades, civilizações e todo o espaço geográfico produzido pelas atividades humanas expressam-se a partir de um conjunto de técnicas e objetos técnicos utilizados há muito tempo. Assim, o grau de avanço do uso dessas técnicas e da produção desses objetos influencia diretamente o modo de funcionamento dessas sociedades. A obtenção de informações sobre esses elementos pela arqueologia é de vital necessidade para compreendermos como os seres humanos realizavam suas atividades e construíam seu espaço em tempos remotos. É por esse motivo que descobertas arqueológicas são feitas todos os anos, nos mostrando um novo mundo que era antes desconhecido. Por isso, no vídeo de hoje, analisaremos cuidadosamente alguns desses achados. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Assim, você recebe vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição. Arqueologia é mais do que aventura cinematográfica ou coisa de viciado em livro poeirento. É uma ferramenta ímpar para entender o que a humanidade pode fazer consigo mesma e com o planeta, disse um experiente jornalista. Essas palavras são mesmo marcantes, pois expressam, de forma resumida, tudo o que o estudo arqueológico representa para os profissionais da área. Por esse motivo que, quando um tesouro é encontrado, seja em sentido material ou histórico, o fascínio e a emoção são contagiantes, contaminando e inspirando a todos, seja aos cientistas que realizam a escavação ou mesmo àqueles que simplesmente observam. Em 1598, durante uma missão diplomática na Pérsia, o britânico Robert Shirley avistou uma estranha inscrição no alto do Monte Behistun, na província de Kermanshah, no Irã. Seu feeling de historiador o levou então a investigar aquelas esculturas. Naquele momento, Shirley chegou à conclusão de que se tratava de uma imagem representando a ascensão de Jesus Cristo. Com esse diagnóstico precipitado, falsas interpretações bíblicas pela parte dos europeus foram comuns durante os 2 séculos que se passaram, incluindo a ideia de que se tratava de Cristo e seus apóstolos. Mas até aquele momento, parece que nenhuma teoria sobre o achado era mesmo levada a sério. Foi pensando nisso que em 1835, Sir Henry Rawlinson, um oficial do exército britânico, começou a estudar minuciosamente a inscrição antiga, a fim de desvendar os mistérios e dar um fim às teorias. Foi a partir daí que o monumento passou a ser conhecido como Inscrição de Behistun, devido ao local em que ele foi descoberto. A inscrição de Behistun é para a escrita cuneiforme exatamente o que a pedra de Roseta é para os hieróglifos, o documento mais importante no exercício de tradução de uma língua usada muito tempo atrás, mas que até então se encontrava esquecida. A inscrição tem aproximadamente 15 metros de altura por 25 de largura e fica a 100 metros de altura numa falésia à beira de uma antiga estrada que liga as capitais da antiga Babilônia a impérios vizinhos. A inscrição é praticamente inacessível, não somente pelo fato de estar localizada a uma altura de cerca de 100 metros no alto de uma montanha, mas também devido ao corte que foi feito nesse mesmo morro. A fim de facilitar a visualização da escrita e das imagens esculpidas, a parte lateral da montanha, abaixo das inscrições, foi removida pelos construtores, logo após a conclusão dos desenhos. O texto é uma declaração de Dário I da Pérsia, conhecido como o Grande. Ele foi o 3º rei do Império Aquemênida. Governou o Império Persa durante seu auge, quando esse dominou boa parte da Ásia Ocidental, Cáucaso, Ásia Central,
parte dos Balcãs e regiões do norte e nordeste da África, incluindo o Egito. A inscrição na parede da montanha inclui 3 versões do mesmo texto escrito em 3 línguas e alfabetos diferentes: persa antigo, elamita e babilônico. Apesar do difícil acesso ao local, Rawlinson foi capaz de escalar a falésia e copiar a inscrição em persa antigo. O texto elamita estava do outro lado de um abismo e o babilônico 4 metros acima. Como ambas eram de difícil acesso, Rawlinson resolveu deixá-las para mais tarde. Afinal, se todos os textos destacam a mesma história, é bem provável que não seria necessário a tradução dos 3. Os textos estão acompanhados por um desenho em baixo relevo e em tamanho natural de Dário, pisoteando um inimigo caído e recebendo outros rebeldes derrotados e escravizados. Nas inscrições talhadas na parede da montanha, Dário conta, sempre em primeira pessoa, todas as barreiras que o levaram até o trono. Dário era membro da família real persa, mas apenas um parente distante de Ciro. Após a morte de Cambises, filho de Ciro, o trono passou para o filho do mais velho, Esmerdes. Na inscrição de Berristum, Dário alega que o verdadeiro Esmerdes teria sido morto e substituído por um impostor, o mago Gálmata. Revoltado, Dário se uniu a outros conspiradores, eliminou o mago falsário e restaurou a verdadeira família real persa. Pelo menos é isso que o imperador deixou escrito. Muitos especialistas duvidam da veracidade desse conto. O mais provável seria que tudo isso não tenha passado de uma trama para tomar o poder, justificando a morte do rei com uma possível falsificação. No passado, a imagem mostrava a grandiosidade do poder de Dário e suas conquistas. O imperador queria que as pessoas não só ouvissem, mas que também vissem literalmente o esplendor de seu poder como governante. Era uma característica vital do antigo Império Persa. Graças a essas inscrições, arqueólogos puderam estudar com mais detalhes as civilizações da Mesopotâmia, Suméria, Pérsia e Assíria. A importância da inscrição de Berristum fez com que, inclusive, fosse considerado um patrimônio mundial da Unesco. Assim como o Oriente Médio, a América do Sul é também uma região bem histórica no planeta. Foi responsável por abrigar alguns dos povos mais inteligentes e engenhosos de toda a história. Como sabemos disso? Principalmente devido a enormes e magníficas estruturas deixadas por essas antigas civilizações. Monumentos gigantescos que remontam de uma época que há muito tempo ficou para trás. Um belo exemplo disso são as esferas de pedra da Costa Rica, regionalmente conhecidas como Las Bolas. Como o próprio nome diz, à primeira vista elas aparentam ser apenas simples bolas enormes feitas de concreto, não é? Mas claro que são bem mais do que isso. Assim como os demais projetos de civilizações pré-colombianas, Las Bolas possuem sim algo de especial. As esferas foram descobertas por acaso em 1939, quando a United Fruit Company, uma empresa multinacional americana, estava limpando a selva para iniciar um plantio de bananas. No meio das árvores e do alto matagal, os trabalhadores avistaram grandes esferas que estavam atrapalhando a continuação do serviço. E por isso, muitas foram retiradas do caminho por escavadeiras. Outros trabalhadores começaram a cavar buracos nas bolas de pedra e colocaram nelas dinamites para que explodissem. Eles fizeram isso por achar que poderia haver ouro no interior das pedras. Por causa disso, muitas delas foram destruídas. Essas atividades comprometeram de forma drástica a identificação das esferas. Ainda assim, algumas delas foram restauradas e hoje estão no Museu Nacional da Costa Rica, em San José. Há diversas histórias intrigantes acerca destas esferas de pedra. Alguns dizem que elas vieram da lendária Atlântida, ou que se formaram pela ação da natureza, sem intervenção do homem. Existe também uma lenda local que afirma que há uma poção que seria capaz de amolecer as pedras, mas isso não foi comprovado por geólogos e arqueólogos, muito menos por cientistas.
O que se pode afirmar e o que faz dessas esferas verdadeiras obras-primas é o fato de todas elas serem muito próximas da perfeição em seu formato circular, o que intriga e chama a atenção para o modo como elas devem ter sido esculpidas. A maioria destas pedras data de mais de 1000 anos atrás, e nessa época você sabe que ferramentas modernas não existiam. O intrigante não é apenas como Las Bolas foram feitas, mas também é difícil imaginar seu real propósito. Por que os povos antigos criariam objetos como esses? Nem mesmo os próprios cientistas conseguem ter certeza de uma resposta. Além disso, devido ao passar do tempo e também em decorrência da intervenção da natureza e do homem, não se sabe com certeza se as pedras tinham o mesmo formato redondo desde o princípio. Pela raridade, perfeição e por serem distintas de qualquer outra coisa que há no planeta, as esferas de pedra da Costa Rica, ou Las Bolas, fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco, tornando-se uma verdadeira joia não só do continente sul-americano, mas de todo o planeta Terra. Ao que as análises indicam, as bolas deixaram de ser produzidas no momento em que ocorreram os primeiros contatos com os exploradores espanhóis e, por isso, permaneceram completamente esquecidas, até que foram redescobertas séculos depois.